Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz, programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Em duas palavras, eu posso resumir tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. Amigos e ouvintes, iniciamos nesta emissora mais um programa A Caminho da Luz, uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região do Estado de Minas Gerais. Estaremos divulgando o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Iniciando o programa de hoje, façamos agora a nossa prece inicial. Divino Mestre Jesus, reconhecemos que todos somos portadores de falhas morais e que devemos combatê-las para o nosso progresso espiritual. Aprendemos de vós ser necessário que o egoísmo e o orgulho sejam extintos deste planeta, para que habitemos em paz. Para isso, é necessário que cada um combata esses males dentro de si mesmo. Quando assumimos e aceitamos a nós mesmos como somos, temos mais chances de nos aprimorar interiormente. Quando não admitimos que erramos, jamais chegaremos à humildade de pedir perdão e de perdoar nós mesmos se viermos a falhar. Temos de ter disposição para assumirmos nossos pensamentos e nossos atos, pois sabemos que Deus concedeu a cada um a sua consciência para que sejamos nosso próprio juiz. Abençoai-nos, Senhor, para que tenhamos paz e aceitação interior. Obrigada, muito obrigada. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos continuidade ao estudo do capítulo 8º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, com a continuação do tema Influência do Espiritismo no Progresso. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: em todos os tempos, os Espíritos do Senhor ensinaram aos homens o que deveriam ensinar, mas obedecendo à gradatividade da escala espiritual a que pertenciam. Deus é amor e não abandona ninguém, nem mesmo os animais. Todos os mundos que circulam no espaço cósmico estão sob a proteção do Criador. Nada se faz sem a sua vontade e, para tanto, Ele criou leis imutáveis e naturais.
Claro que os espíritos não ensinaram aos homens do passado o que ensinam hoje, porque eles não estavam preparados para receber a verdade que pode ser dita nos momentos atuais. Os benfeitores ainda têm muita coisa a dizer para os seres humanos, bastando que o amadurecimento dê ordem para tal aprendizado. Não se pode ensinar às crianças o que se ensina aos adultos. Enquanto a humanidade permanecer na faixa de crianças espirituais, somente receberá instruções que o seu porte puder suportar. A doutrina dos espíritos vem nos ensinar essa regra áurea para os profitentes da fé se submeterem à gradação do aprendizado. Podemos verificar que muitas pessoas, inclusive muitas com bom nível intelectual, não toleram o espiritismo, ao passo que criaturas simples o abraçam com todo o amor e assimilam seus ensinos com facilidade. Isto é fácil de ser entendido. É que uns vêm de uma linha evolutiva mais para o desenvolvimento intelectual, olhando mais para a terra, e os outros pendendo para sensibilidades espirituais. Um e o outro certamente vão se encontrar, desenvolvendo dons que trazem o equilíbrio da própria vida. A doutrina dos espíritos convida as criaturas para um aprendizado completo da ciência com o amor. E novos véus de entendimento se abrem para as almas que estão amadurecendo nesse sentido. Os Espíritos do Senhor, desde os primórdios da humanidade, vêm ensinando-lhes as coisas que ela pode assimilar, sem exigências e como que dando o alimento que ela possa absorver com facilidade. Isso é força da justiça. A missão de Jesus é um futuro próximo, fazer o homem morrer para a lei. Ele não precisará mais delas, por tê-las vibrando dentro da alma, por não precisarem de disciplina exterior, por serem homens educados em Cristo. Vejamos o que Paulo nos diz a esse respeito em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com o Cristo. Aquele que se integra no Cristo, obediente às leis naturais, morre para as leis humanas, por ter conhecido a verdade e se tornado livre. Este será um espírito luz e por onde passar brilhará a luz de Deus. Agenda Espírita, os fatos e acontecimentos que são notícia. 32ª Semana Espírita de Governador Valadares. Apresentações artísticas e palestras, de 24 a 28 de agosto, no Teatro Atiaia. Tema central: o céu e o inferno na visão espírita. Segunda-feira, dia 24, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Expositora Joselma Coelho, de Belo Horizonte. Apresentações artísticas, exposição fotográfica e vivência teatral. Terça-feira, dia 25, Quem tem medo da morte? Expositor Virgílio Knope, de Colatina, Espírito Santo. Apresentação artística Pantomínia, Grupo de Arte Espírita Leon Denis. Quarta-feira, dia 26, Caminhai enquanto tendes a luz. Expositor Frederico Pifano, Vitória, Espírito Santo. Apresentação artística Grupo Essência. Quinta-feira, dia 27, O Espírito e a Ansiedade, a Fuga no Futuro. Expositor Dr. Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Apresentação artística Balé Infantil. Sexta-feira, dia 28, Aspectos espirituais da depressão. Expositor Marco Aurélio Pifano, de Governador Valadares. Apresentação artística
Coral Espírita de Governador Valadares. Venham participar conosco. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares divulga a agenda de agosto da sua reunião pública, que acontece ao sábado às 20 horas em sua sede. Dia 22 de agosto, Grupo da Fraternidade Marta Figner, e dia 29 de agosto, Grupo Espírita Ana Nery. Venha participar conosco. Rua São Domingos, 148, Vila Mariana. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/A Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Parar por quê? Por que parar? Toda preocupação é válida, desde que ela não nos anule. Partindo desse princípio, como ficamos quando uma dúvida sobre a validade de um trabalho no campo do bem vem como quem quer pôr em xeque o benefício do próprio trabalho? Cabe perguntarmos-nos até onde essa ideia de não se alcançar o melhor nos levará à inoperância total? Conta Jacob Melo. Um amigo me perguntou se eu não achava que curar na casa espírita não poderia provocar um desvio do essencial, pois acrescentava ele: a cada dia vejo mais e mais pessoas procurando os centros espíritas apenas em busca de curas, sem ligar para a reforma moral? No prosseguimento do diálogo, ele ainda acrescentou: a verdadeira cura é a do espírito. Portanto, enquanto curamos apenas corpos, estaremos fugindo do verdadeiro foco e nunca atingiremos o espírito. Aproveito o ensejo e acrescento o que outro amigo, noutra oportunidade, me questionou nesse mesmo sentido, aditando minhas respostas a ele. O que mais interessa para o futuro da humanidade? A paz construída na renovação moral ou a busca de recursos que, embora eficientes, nos mantenham na linha da rebeldia? Minha resposta: a felicidade. O Espiritismo ensina que isso se alcança por dois caminhos conjugados: desenvolvimento intelecto-moral. Mas parece que em nosso meio isso é esquecido com facilidade, não achas? Não vejo como considerar essas coisas, intelectualidade e moralidade, dentro da linha do progresso, como excludentes ou competitivas entre si, tal como não entendo, por mais que me esforce, saber que alguém que sofre e quer ficar bem tenha isso considerado como rebeldia. Qual será nosso mais legítimo legado para os que virão ao planeta ainda? O Evangelho restaurado ou uso de outros recursos? No contexto do que discutíamos, ele se referia aos passes. Minha resposta: confesso que não te entendo. Quer mesmo que as coisas Evangelho e ajuda no campo da cura sejam excludentes? Quer que exista um Evangelho sem curas, sem superações, sem vitórias? Por favor, repense essa sua forma. Senão, em breve, você destituirá Jesus como modelo e guia. Isto posto, tomemos os exemplos de quem os tem a dar. Jesus curou e curou, sem deixar de falar e dar exemplos. Estaria ele equivocado? E seus exemplos foram cruciais, tais como
eleger pessoas incapacitadas para serem seus primeiros divulgadores, mandar que deixássemos os cegos conduzirem outros cegos e que os mortos enterrassem seus mortos, chamar de hipócritas os que queriam tentá-lo. Enfim, Jesus foi intrigante ou instigante? E nós, os espíritas, o que temos feito? Seguimos querendo apenas que os espíritos façam tudo? Percebamos que se viemos para a Terra, nesta encarnação, apenas para cuidar do espírito, então ou o corpo não teria serventia, e com ele acabaríamos com a encarnação. Ou ele serve, sim, como elo precioso no contexto da vida, do progresso intelecto-moral. Se o corpo é manifestação do espírito, não cuidar nem querer mantê-lo seria negar ao espírito o que ele pede e precisa. Descuidarmos-nos dos instrumentos às nossas mãos seria uma boa maneira de dizer que eles são bons ou úteis. Claro que não. Tomemos um médico como exemplo. Ele nada questiona sobre moral ou religião de seus pacientes, apenas faz o que deve. Se um desses pacientes acorda para a vida por conta da doença e do tratamento recebido, logo ele se habilita a transformações morais. E neste caso específico, nem se trata de uma terapia filosófica ou religiosa, apenas uma cura lhe ensejou perceber melhor a vida, o universo. Retornando a Jesus, é certo que ele curou muitos e muitos desses curados votaram para ele ir para a cruz. Será que ele não sabia disso? Entretanto, preferiu acreditar que era preciso deixar o exemplo. O magnetismo, os passes, é mecanismo abençoado e feliz para a saúde e felicidade dos seres humanos. Tanto é verdade que Deus o dispôs a todos. Apenas Allan Kardec, por conhecer-lhe os princípios e o alcance, resolveu destacá-lo no seio do Espiritismo. Com isso, ele convidou os espíritas a cuidar e a se cuidar com esse verdadeiro manancial de bênçãos e oportunidades felizes, chamado magnetismo. E com os benefícios aí recebidos, percebidos, doados ou favorecidos, tenho observado muitas, centenas de pessoas se renovarem, agora não apenas no campo físico, mas na profundidade da alma, dando asas ao progresso que seu mundo íntimo descobriu ser realizável e muito feliz. Voltemos à questão básica. E se alguém busca o magnetismo ou passes apenas para curar o corpo, não seria isso um desvio dos objetivos dessa ciência? Respondo, não. A ciência não se desvia pelo seu uso indevido. As pessoas que não sabem aproveitar-lhe as oportunidades, sim, essas se desviam, mas nem por isso estarão irremediavelmente perdidas. E isso confirmam os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de quem nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Questão 258A. Não tenhamos medo por optarmos por fazer o bem. Ao contrário, no estudo busquemos as melhores maneiras para fazer o bem bem feito, realizado com grandiosidade e perseverança, pois os que hoje creem que não se deve tratar dos corpos, amanhã pensarão diferente e já contarão com os avanços dos que decidiram não parar no tempo nem ante argumentos tão anticristãos
como os inicialmente apresentados. Por fim, arrematando tudo, torço para que as forças acomodatícias da preguiça não sejam superiores aos nossos esforços no terreno do bem. Asepsia, amparados por seus mentores, labor à sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com seus médiuns sintonizados, fraternidade com Jesus. Ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem passe em seus medianeiros, dispersivos, concentradores, longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja. Que assim seja. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e
majestade, a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Ouvindo e aprendendo a palavra de espíritas ilustres. Quando você falou no processo de curar e curar-se, você usou a expressão adiar a doença. Qual é a relação entre moratória e a misericórdia divina? Porque no seu caso, parece, você teve uma moratória, não foi? É essa. Adia-se a doença porque a misericórdia divina é amor, não é punição. Deus não é cobrador, ele é judeu, mas não é cobrador, não. Ou melhor, Jesus é judeu, não é cobrador. Ele disse que o amor suplanta a multidão de pecados. Equivale a dizer que o amor é mais poderoso do que todos os nossos delíquios. E este amor elimina os nossos pecados pela superação. Adiar a doença é exatamente este processo de não se entregar à doença. Eu me recordo de minha mãe, uma mulher analfabeta. Ela sofria muito de reumatismo, de artritismo. Mais tarde nós descobrimos que eram outras doenças, que naquela época não tinha diagnose. E depois, pobre, só ia clínico geral, não ia especialistas, a reumatologistas, havia poucos. E eram muito caros, então era passar determinadas substâncias no corpo, etc. E ela amanhecia muitas vezes entrevada. E eu disse assim, mãe, não levante. Qual, meu filho? Reumatismo gosta de rico, que tem tempo de ficar entrevado na cama. Eu levanto torta, vou devagarzinho, à tarde estou ótimo. E é mesmo. Já era uma terapia de massagem. Era fisioterapia. Como não tinha fisioterapeuta, ela era a autofisioterapeuta. Ela levantava toda torta, se amparando. Ah, estalava o osso aqui, estalava o outro acolá. E à tarde ela estava ótima, à noite estava maravilhosa. Aprendi com ela que quem tem tempo para ficar doente é desocupado. Quando eu tive o grande processo, eu já narrei aqui algures, e me senti fora do corpo, e o meu filho médico disse, ele acaba de morrer. Mais tarde tinha sido uma parada cardíaca, uma lipotímia. Ele acaba de morrer. Eu me senti tão bem. Ai, que beleza é a morte. E então minha mãe me apareceu. E eu disse assim, mãe, eu já morri? E ela me respondeu, ainda não. Eu não gostei do ainda. E eu disse, o que é que está acontecendo? Os guias espirituais estão examinando se você fica ou se você volta. Eu disse, mãe, vá lá dar uma mãozinha para eu voltar. Que mãe é esta? Daí a pouco ela voltou e disse, Di, eles optaram por você retornar. Você vai continuar a viver. Eu perguntei, quanto tempo? Eles não disseram, a velhinha era fogo. Eles não disseram. Aí eu voltei e tive um infarto. Fui levado para o protocolo, etc. Foi uma calamidade. Mas naquela hora que eu estava no corpo espiritual, eu disse, meu Deus, eu estou no momento em que tantos planos, tantas atividades, estávamos mudando a estrutura da nossa casa para ampliar, para tornar uma casa eminentemente de educação, mudar o internato por escolas, por semi-internatos. Então, se o senhor puder, o que são 10 anos para o senhor? Que miséria também! Eu lhe peço 10 aninhos. Aí eu tive a impressão que ele deu uma risadinha. Eu digo, olha, ele cedeu. Voltei, fiquei muito doente. Fui melhorando. Não parei de viajar, não parei de pregar. A vida normal, com alguma restrição. Certo dia me apareceu um espírito muito amigo, um pernambucano, que me acompanha desde a juventude. Eu chamava antes o correio, porque ele me dava notícias no tempo que não havia essa telecomunicação. Ele sempre me dava notícias onde eu estava, da Mansão do Caminho. Eu chamava o correio tal, mas o nome dele é Walter. Walter me apareceu e me disse assim, baiano, você não é nada inteligente. Eu disse, mas como? Eu não sou um sucesso, mas também eu não sou Quasímodo. Eu sou uma pessoa lúcida. Não é. Por que você pediu a Deus 10 anos só? Olha lá, já se passaram 8. Só faltam 2. Quando você for pedir qualquer coisa a Deus, peça muito. Porque se Deus estiver de mau humor, ele corta metade, e a metade que você pega é uma maravilha.
Eu aí fiquei desolado. Eu tinha pedido 10. E ele disse, olha, o espírito Humberto de Campos, em uma reunião aqui no plano espiritual, contou um caso, que as entidades espirituais estavam conversando, quando o espírito muito nobre resolveu entrevistar Deus. E foi a Deus e lhe perguntou, Senhor, eu não consigo entender de eternidade. Então eu pergunto, 1 bilhão de anos, no seu conceito de eternidade, que tempo dura? Deus respondeu, 1 bilhão de anos dura 1 segundo. E 1 bilhão de dólares, quanto vale? E Deus disse, 1 bilhão de dólares vale 1 centavo. E a alma disse, Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus lhe respondeu, espera 1 segundo. Eu disse a Walter, agora eu estou recordando-me. Quando eu pedi a Deus 10 anos, eu estava muito aturdido. O que eu quis pedir era para morrer no ano 2010. Já se passaram 14 anos. Já vê que eu pedi certo, né? 2010. Eu já estou pensando o que é que eu vou dizer no ano 2008. Daí eu posterguei. E ele deixou porque quis. Nós podemos, portanto, adiar. Porque a doença é um processo de advertência, para que o espírito adquira sabedoria e experiência. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/A Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Uma característica desse evangelho segundo o espiritismo, porque só o título já é estranho, né? Como é que pode? Um evangelho segundo o espiritismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque o espiritismo, ele nos fala desde o Livro dos Espíritos, né? De que nós somos criados por Deus, nós somos perfectíveis. E é um processo de evolução que nós vamos construindo com o apoio da lei, do mundo maior, vamos construindo gradativamente, a pouco e pouco, a nossa própria evolução. Existem regras, normas, leis, né? E existe uma lei fundamental que falamos anteriormente, que Jesus sintetizou tudo isso no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, na verdade, nós estamos aprendendo a estabelecer de maneira definitiva aquela aliança, que é o segundo testamento, né, o evangelho. Esse é o processo. Nós estamos convidados para que possamos atentar para o que Jesus ensinou. Então Jesus ensinou uma ética, uma nova moralidade, um novo respeito, um novo processo relacional, o perdão, a tolerância, a solidariedade, a compreensão, a caridade e o amor, como atributos que devem tomar conta da criatura. Então, quando se fala no Evangelho segundo o Espiritismo, é disso que nós estamos falando. Ou seja, existe uma abordagem espírita dessa aliança, e que parte do pressuposto de que somos criados por Deus perfectíveis, e que o processo de perfectibilidade passa pelo exercício do amor. A doutrina espírita, ela é caracteristicamente alguma coisa prática, alguma coisa a ser realizada no dia a dia. Então o evangelho para nós não é meramente uma cogitação doutrinária, não é uma cogitação do livro. O evangelho para nós é alguma coisa para ser experienciado. E na relação com o outro, na relação com o ambiente, enfim, é um processo relacional. E isso é que é muito típico do evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é questão de relação entre as pessoas, questão de relação vibratória, questão de renovação interior, questão de melhoria das pessoas.
E o caminho para que se faça isso, o melhor caminho, é a prática das virtudes que constam do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus esteve entre nós há cerca de 2.000 anos, há mais de 2.000 anos, então a gente fica se perguntando, será que aqueles conteúdos, aqueles conceitos emitidos há tanto tempo atrás, têm a ver, podem ser aplicados no mundo atual? Perfeitamente, né? O que Jesus ensinou vale para todos os tempos, para todas as épocas, vale para a eternidade. Na verdade, existem leis transitórias, são as leis dos homens. Na medida em que a sociedade do homem vai se transformando, as leis do homem também se transformam. Mas existe uma lei fundamental, e essa é perfeita, é sábia, é justa, é totalmente equilibrada, portanto não tem que se modificar. Então o que está em tela é que nós possamos nos preparar para o exercício pleno dessa lei. Então o que valia no tempo de Jesus, aliás valia desde muito antes, que é eterno, continua valendo hoje, mas é alguma coisa para ser cada vez mais compreendido, na medida em que nós vamos ampliando não só o nosso conhecimento em termos intelectuais, mas vamos também avançando em termos espirituais, a nossa percepção do sentido do que Jesus nos ensinou também vai crescendo cada vez mais. As grandes almas, como Francisco de Assis, como Clara, né, e são tão importantes para nós, essas grandes almas têm uma leitura do ensinamento de Jesus que nós ainda não somos capazes de compreender. Um Bezerra de Menezes tem uma leitura do ensino de Jesus que nós não somos capazes de compreender. Quando digo compreender, não é meramente uma compreensão intelectual, mas é um entendimento que nos leva na direção de fazer exatamente aquilo. Nós podemos dizer que os espíritos superiores, que têm essa leitura do que Jesus ensinou, eles vivem num estado de caridade. Enquanto que para nós, que somos aprendizes, a caridade é de momento, é de circunstância. Mas daqui a pouco nós esquecemos desse processo e vamos viver a nossa vidinha, o nosso orgulho, nossa ambição, nossa vaidade, nossos interesses. Viver o que Jesus ensinou e que a lei da eternidade é viver para que a caridade tome conta do nosso ser. Isso é o Evangelho que nos oferece belíssimas lições para a nossa compreensão dessa leitura do significado profundo do que Jesus nos ensinou. Um dia chegaremos lá. Bem, Lucas e Marcos nunca conviveram com Jesus diretamente. Mateus e João foram apóstolos, conviveram com Jesus. Há diferenças? Como é que Lucas e Marcos recolheram informações e escreveram esse testamento? Na verdade, ouviram contar. Na verdade, os evangelhos não foram escritos imediatamente, né? Depois que Jesus desencarnou, naquela maneira bárbara, né, da crucificação, ainda levou algum tempo para que os evangelhos fossem escritos. Os historiadores nos falam 30 anos depois, 40 anos depois, muitos anos depois. Isso também é discutível, não interessa muito, mas o que vale é que não foi escrito imediatamente. Foram lembrança das pessoas. E por certo, naquele tempo, não havia internet, né? Não havia os livros, não havia essa possibilidade toda que nós temos. Então a transmissão era oral. As pessoas iam contando as coisas. Então, os fatos que fizeram parte da vida de Jesus, e sobretudo aqueles que chamaram mais a atenção de todos, isso era contado nas casas, não é? Então, através da proximidade com Paulo, Lucas tomou conhecimento dessas coisas e viu a mensagem que havia aquilo ali. Ele tinha uma formação grega, né? Uma leitura helenística da cultura, de maneira que ele escreve o Evangelho de uma maneira muito especial. Para é didático, né, professor? É profundamente didático, né? Para que as pessoas, os gentios, né, pudessem entender aquela mensagem de Jesus. É extraordinário que essas criaturas que não conviveram com Jesus, mas ouviram falar nas coisas que ele ensinou, que ele disse, que ele fez, eles pudessem traduzir de maneira tão próxima, né, que os evangelhos são muito próximos entre si, apesar de objetivos diferenciados. Mas é extraordinário que eles pudessem colocar esses fatos que são os mais marcantes para a leitura de todos nós. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa A Caminho da Luz, hoje nós vamos fazer a página Discernimento, encarecendo a prática do bem
por base da cooperação com os instrutores desencarnados no campo da mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. Não somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimentos como quem faz do peito cofre aberto, atirando preciosidades a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Coração e cérebro, sintonizados na criatura, assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador do relógio. O coração, à maneira de pêndulo, marca pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. Tornemos ao domínio da imagem para a clareza do assunto. Operário relapso não encontra chefe nobre. Escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica a assistência médica. Aluno vadio é problema para o professor. Na mediunidade, quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos a fim de valorizar o amparo que os valoriza. Tarefa mediúnica, sustentada através do tempo, não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec que gravasse na codificação do Espiritismo a inovidável advertência: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Assim, portanto, encerrando essa página com os nossos agradecimentos aos nossos ouvintes, e que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Divino Mestre, vós sois o terapeuta da humanidade. Ajudai-nos a mantermos o equilíbrio interior. Sabemos que temos de viver estando de bem com a vida. Necessitamos recuperar a confiança em Deus e acreditarmos na nossa capacidade de resolver os desafios que se apresentam no caminho. Somos todos filhos do Eterno e todos temos valores pessoais. Devemos agir sempre com atitude positiva cristã em todas as situações. Quando confiamos em nossa capacidade de pensar, refletir e decidir,
ganhamos o bem-estar interior. Aquele que sente incerteza diante das decisões a tomar sofre de muita ansiedade, porque se preocupa demasiadamente com opiniões alheias. Devemos confiar em Deus e em nós mesmos e sermos sempre desejosos de crescimento intelectual, criativo e espiritual, o que obteremos com o nosso próprio esforço e a ajuda de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.